E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Bom, então nessa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos ângulos que são formados quando a gente passa uma reta transversal por outras duas, três ou mais retas paralelas. Esses ângulos eles vão ter propriedades especiais. A gente tem muita coisa para falar deles. Primeiramente, o que é uma transversal? Vou pegar aqui um segmento AB, um segmento CD. Mais um, vai. O segmento é F. O que seria um segmento transversal? É isso aqui. É um segmento que literalmente atravessa eles. Então, esse GH ele é um segmento transversal aos segmentos AB, CD, EF. Só que a nossa ideia aqui é trabalhar com uma transversal a segmentos, semirretas ou retas paralelas. Então, a gente teria que mexer um pouquinho aqui, ó. Logicamente que aqui eu estou a olho nu, mas eu vou fazer isso perfeito daqui a pouco. Para deixá-los paralelos, por quê? Porque vai acontecer alguma coisa com esses ângulos que são formados aqui. Né? Porque quando você passa um segmento por outro, o que acontece? Nesse momento surge uma interseção. No caso aqui, um ponto, né? Porque uma reta com outra, um segmento com outro, eles têm um ponto em comum quando há uma concorrência. E esse ponto aqui, ó, ele é o vértice de ângulos que são formados. Então, por exemplo, ó, a gente tem esse ângulo aqui. Não se fixe ao valor desse ângulo, tá? Isso é irrelevante. Então, a gente tem esse ângulo aqui, que no caso deu 115,22, mas não é isso que eu quero trabalhar. A gente tem outros ângulos, como por exemplo, ó, vai seguindo o mouse. Ó, vem esse ângulo para cá. Ou seja, eu consigo montar aqui 4 ângulos apenas pelo fato da gente ter duas retas concorrentes. A gente cria aí 4 ângulos. E agora esse último aqui, ó. Olha lá. Esses são os 4 ângulos criados ao redor. E se eu até trouxer esses valores aqui, ó, você até consegue ver a medida de cada um desses ângulos. Esse aqui não, porque esse aqui é a medida de tudo. Olha lá. E, obviamente, essa soma vai dar 360, né? Só para constar. Então, quando a gente passa uma reta por outra, um segmento por outro, etc. e tal, nesse momento a gente tem uma interseção e essa interseção ela é responsável pela criação, pelo surgimento de 4 ângulos. E esse surgimento ele também dar-se-á para as outras, né, as outras concorrências. No caso, esse segmento com o segmento CD, depois com o EF. E o fato desses segmentos a qual essa transversal corta, se eles forem paralelos, vão acontecer muitas coisas interessantes aqui. Bom, então vamos ao que importa. Tá? Eu vou deixar esses segmentos aqui um pouquinho tortos, porque a princípio eu não quero que eles sejam paralelos. Mas eu vou continuar aqui, ó, criando os ângulos, né? Deixando esses ângulos aqui prontos para a gente entender aonde eu quero chegar. Vou aqui novamente, então, construir todos os ângulos. Ó. Vamos pegar esse ângulo aqui. Ou seja, vou montar todos aqui, tudo bem? Bom, note aqui, então, já que eu coloquei todos, que nós criamos, então, 12 ângulos. Porque eu desenhei 3 segmentos e uma transversal a esses 3 segmentos. Em cada segmento, a gente vai ter 4 ângulos. Note que algumas coisas aqui a gente já pode concluir, porque existe uma propriedade muito básica da geometria de que ângulos opostos pelo vértice, eles terão a mesma medida. Então, coloquei até aqui de vermelho para vocês. Ó. E note que nos ângulos verdes, aqui desse mesmo segmento, a gente também tem um par de ângulos opostos pelo vértice. Esse vértice I, que é o pontinho de interseção, ele é um vértice comum a esses 4 ângulos. E note que esse ângulo de cima, que é esse verde aqui, 115,22, então ele também será oposto pelo vértice a esse outro aqui de baixo, que também é 115,22. E eu posso mexer esse segmento à vontade, eu vou alterar o valor dos ângulos, porém, o ângulo verde vai ser idêntico ao ângulo verde e o vermelho será idêntico ao vermelho. Por quê? Porque eles serão opostos pelo vértice, independente do jeito que esteja o meu segmento. Isso sempre vai acontecer.
E claro que isso também vai acontecer nos demais segmentos. Ó, note aqui, ó, 63.1, 63.1, 116.9, 116.9, ou seja, acabei de marcar aqui para vocês, ó, todos os pares de ângulos opostos pelo vértice que terão a mesma medida. Só para deixar bem claro, esses ângulos eles não são iguais, eles são congruentes, tá? Ângulos iguais é uma outra coisa. Isso aqui são ângulos congruentes. Ângulos congruentes, eles levam em consideração o valor, a medida. Então, aqueles ângulos, aqueles segmentos, aquelas figuras que possuem a mesma medida, eles são chamados de congruentes. Para serem iguais, além de terem a mesma medida, eles têm também que ter a mesma posição. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, todos esses pares de ângulos que eu deixei com a mesma cor, eles são congruentes. Eles têm a mesma medida, porque todos eles são opostos pelo vértice. E assim como no outro segmento, eu posso mexer aqui à vontade, que esse ângulo preto vai ser a mesma medida do preto, o azul vai ser a mesma medida do azul, e assim a mesma coisa aqui embaixo com esse rosa e amarelo. Muito bem, qual que é a ideia agora da gente ter esses segmentos paralelos? Bom, eu não peguei esses segmentos como paralelos no início. Eu posso tentando aqui mexer com o mouse que eles fiquem razoavelmente paralelos, um em relação ao outro. Estou tentando deixá-los assim, com a mesma posição. E note que, à medida que eu vou me aproximando dessa mesma posição, a medida de outros ângulos entre eles também começa a ter um valor parecido. Olha aqui, ó, 110.2, esse verde. Olha o azul, 109.98. Então, na hora que ele ficar literalmente paralelo, ele vai ter a mesma medida do ângulo em questão, que é o outro como referência. 110.7. E note que os segmentos eles estão bem parecidos em termos de posição. Olha aqui, ó, esse ângulo amarelo, 110.15. E veja aqui, 110. Pronto, aqui eu consegui deixar esses dois paralelos. Ó. Por que eu sei que eles são paralelos? Porque os valores dos 4 ângulos que estão aqui em cima, no segmento CD, em relação à transversal GH, têm os mesmos valores dos ângulos formados no segmento EF em relação à transversal GH. Eu posso tentar fazer isso aqui também com o segmento AB. É um pouco complicado, não é simples a gente colocar o mouse e ir controlando ele aqui, mas se eu for brincando aqui, uma hora eu vou conseguir. Mas a ideia nem é isso. A ideia é mostrar para vocês o seguinte, quanto mais esses segmentos se aproximam do paralelismo, mais esses valores eles terão uma correspondência com os ângulos de cima, de forma que eles serão congruentes. E guarde bem essa palavra, correspondência. Se houver essa correspondência, vai acontecer uma outra coisa. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou construir segmentos que sejam paralelos. Tá? Eu vou construir segmentos paralelos. Então, já que eu vou fazer isso, eu vou chegar essa imagem para cá e vou começar de novo. Então, vamos pegar aqui um segmento, LM. Vou pegar uma reta paralela a ele e uma outra reta paralela a ele. Então, eu fiz uma construção para que essas retas sejam paralelas. Não tem como eu mexer igual eu mexi na outra figura, dançando aqui com os segmentos, inclinando eles mais. Tá? Isso não é possível. Então, aqui eu vou pegar o segmento PQ e o segmento RS. Muito bem, então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra situação. Eu vou pegar agora uma transversal a esses segmentos aqui, que tem até nomes, ó, J, M e N. Pegando uma transversal, e essa transversal ela pode ser aleatória, eu posso colocá-la do jeito que eu quiser. O que precisa é cortar as 3 ao mesmo tempo. Poderia ser apenas 2, mas eu vou fazer com 3. E esse segmento aqui, ó, eu posso colocá-la onde eu quiser, na posição que eu quiser. Tá? Eu vou deixar ele aqui, nesse lugar. Vou pegar agora as interseções dessa transversal com os demais segmentos. Apenas para a gente poder construir os ângulos. Ó.
ponto V, ponto W e o ponto Z. Agora, eu vou construir todos os ângulos, e dessa vez eu não vou passar a imagem adiante. Eu vou construindo um por um para vocês verem o processo aqui, o que vai acontecendo. 127,12. Agora eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, QWT, ó, 127,12. Porque agora eu já coloquei os segmentos para serem paralelos. Vamos pegar agora o SZT, ó, 127,12. Eu poderia colocar aqui uma infinidade de segmentos paralelos que todos esses ângulos teriam a mesma medida, tá? Bom, isso pelo fato deles serem paralelos. Se não forem paralelos, esses valores serão diferentes, tá bom? Bom, é claro que se eu pegar o oposto pelo vértice de cada um, vai dar 127,12 também. Lembrando que a única coisa que eu posso mover é esse segmento aqui, ó. Esse aqui eu posso mexer à vontade, ó, 126,64 em todo mundo. 139,7 em todo mundo. 93,95 em todo mundo. Agora, mesmo que eu mexa esse segmento aqui para cima e para baixo, que nesse momento aqui eu não estou conseguindo porque eu fixei esse ponto P, esse ângulo não deixaria de ser 129,9. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, né? Ó, chegando as retas para cima ou para baixo, mas isso vai ser irrelevante, porque isso não vai alterar o valor desses ângulos. E agora, vamos olhar o ângulo de baixo. Ó, a princípio, vamos pegar isso daqui, 50,91. Então, todos serão 50,91. Se do lado direito aconteceu isso, do lado esquerdo também vai acontecer a mesma coisa. Não tem como ser diferente. Olha lá, ó. 129,09. Esse aqui também vai ser 129,09. Tá? Tem que ser, porque isso aí é uma regra de paralelismo. E agora, faltou esse ângulozinho aqui de cima. Olha lá, que vai dar, obviamente, 50,91. Só chegar um pouco para cá que ele misturou ali com o outro. Ó. Farei a mesma coisa no de baixo, vai dar a mesma medida, por serem opostos pelo vértice. Consequentemente, teremos aí uma propriedade do paralelismo. E mais uma, lá embaixo, ó. Faltou esse último ângulo aqui, que também vai dar 50,91. Por mais que eu mexa esse segmento, esses valores vão se alterar, porém, manterão os mesmos valores de um para o outro, no outro segmento. Olha lá, 81,37, 81,37, 81,37. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou deixar os pares de cores para a gente identificar melhor. Só que, ao contrário desse outro desenho aqui, que eu coloquei os pares com cores diferentes entre eles, esse daqui eu já vou deixar essas cores idênticas. Por quê? Porque eu sei que todos esses ângulos vermelhos terão a mesma medida. E todos esses ângulos verdes também terão a mesma medida. Bom, agora, cada um desses pares de ângulos que eu deixei com as mesmas cores, eles receberão uma classificação, justamente por eles terem ou não as mesmas medidas. Bom, então, a princípio, ó, vamos pegar esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, os dois vermelhos do segmento LM. E também os dois verdes desse mesmo segmento. Note que esse verde de cima tem a mesma medida desse de baixo por serem opostos pelo vértice. Assim como esse verde com esse verde do segmento PQ, assim como esse verde e esse verde do segmento RS. Assim como os vermelhos daqui, os vermelhos daqui, os vermelhos daqui. Então, em cada segmento, nós temos aí ângulos opostos pelo vértice. Ah lá, opostos pelo vértice, que gentilmente, carinhosamente, a gente abrevia como OPV. Agora, vamos analisar de um para o outro. Quando você tem uma transversal como referência, você meio que divide as regiões em lado direito e lado esquerdo. Então, todos os ângulos que estiverem de um mesmo lado, a gente vai denominá-los como colaterais, ou seja, eles estão do mesmo lado, colateral. E aqueles que estiverem em lados opostos, ou seja, um do lado esquerdo e um do lado direito, aí eles estão alternando de lados, né?
Então, eles não seriam colaterais, eles não estariam do mesmo lado, eles seriam alternos. Bom, então, para a gente diferenciar um ângulo que esteja à direita ou à esquerda, a gente vai utilizar essas duas classificações aqui, ó, colaterais ou alternos. Estão do mesmo lado, independente se é direita ou esquerda, colaterais. Estão em lados diferentes, alternos. Então, por exemplo, esse ângulo vermelho aqui, ó, ele é alterno em relação a esse verde que está aqui, do lado dele. Esse verde que está aqui embaixo, ó, ele é alterno em relação a esse verde que está aqui, onde eu estou passando o mouse. Esse vermelhinho aqui, ó, do lado direito, ele é alterno com esse verde que está aqui, ó, do lado esquerdo. Ou seja, trocou de lado, alterno. Bom, e aí a gente pode se ater a uma outra maneira de ver essas regiões, porque você tem o à esquerda e você tem o à direita. Mas você também tem o em cima e o embaixo. Você tem o dentro e o fora. Como assim? Ó? Se a gente olhar o segmento LM e o segmento PQ, a gente tem aqui uma região interna a esses dois segmentos. Assim como a gente tem uma região externa a esses dois segmentos. Na verdade, duas regiões, né? Você tem essa região aqui de cima, que ela é externa a esses dois segmentos. E você tem essa região aqui embaixo, que ela é externa a esses dois segmentos. Dados os segmentos como referências, aí você analisaria o que é interno e externo em relação a eles. Então, se eu pegar o segmento LM e o segmento RS, ou seja, J e N, isso aqui tudo seria a região interna. O que estiver acima de J ou abaixo de N, externo. Tá bom? E, mediante isso, o que a gente faz? A gente associa isso também a essas classificações aqui. Bom, sendo assim, então, agora a gente vai começar a juntar essas duas classificações, o colaterais com alternos e externos com internos. Então, por exemplo, ó, se eu pegar esse ângulo aqui, esse vermelhinho do lado esquerdo, e compará-lo com esse vermelhinho do lado esquerdo também, no segmento de baixo, muito bem, eles são colaterais, porque eles estão do mesmo lado. Agora, se eu for comparar esse vermelhinho aqui com esse vermelhinho aqui, ó, vamos lá então. Se eu estou pegando esses dois ângulos, quer dizer que esses ângulos eles estão na parte interna, na região do segmento J e M. Então, eles são internos. Mas está um de cada lado. Então, eles são o que nós chamamos de alternos internos. E essa classificação de alternos internos serve para vários pares de ângulos aqui, ó. Esse vermelho com esse vermelho, esse verde com esse verde. Se a gente pensar agora no segmento M e N, esse verde com esse verde, esse vermelho com esse vermelho aqui. Se a gente pensar agora no segmento J e no N, então aí seria esse vermelho aqui com esse daqui, ó. Seria este verde aqui com esse verde aqui. Ou seja, eles estão alternos, porém, entre os segmentos em questão. E o fato deles serem alternos internos vão gerar o quê? Vai gerar o quê para a gente? Que eles terão a mesma medida. Olha lá, ó. Esse verde aqui, ele é verde não é à toa. Esse verde aqui também é verde não é à toa. Eu deixei todos os de mesma medida com a mesma cor. Então, olha aqui, ó, sempre então que os ângulos forem alternos internos, eles terão a mesma medida, eles serão congruentes. Tudo bem? Bom, agora vejamos o que acontece quando a gente mistura o alterno com o externo. Então, quem seriam os alternos externos? Bom, então eles têm que estar em lados diferentes e também fora da região interna aos segmentos. Bom, então vamos lá, tem que ser alterno. Então, tem que ser um do lado direito e um do lado esquerdo. E tem que ser fora. Então, vamos pegar a referência aqui como os segmentos J e M. Bom, então eu vou pegar esse vermelho que está aqui em cima, que está fora. Aí eu tenho que pegar o alterno que está fora do outro lado, ou seja, esse vermelho aqui embaixo também. Ah, olha, os dois têm a mesma cor. Então, eles vão ter a mesma medida. Olha aqui, ó, esse verde aqui, ó, ele está fora da região. E tem que ser alterno com alguém que está fora da região lá em cima. Então, tem que ser esse aqui.
Ó, verde com verde, vermelho com vermelho. Então, note o seguinte, se os ângulos são alternos, ou internos ou externos, eles sempre terão a mesma medida. Basta você ter a referência certa. Vamos pegar aqui o segmento Mzinho com Nzinho. Ó. Então, esse vermelho está fora da região interna a esses dois segmentos. Ó. Então, esse vermelho aqui ele vai ter a mesma medida desse vermelho aqui. E esse verde aqui terá a mesma medida desse verde aqui. Tá vendo? Bom, então, alternos internos ou alternos externos, eles terão a mesma medida, eles serão congruentes. Agora, vamos misturar com os colaterais. Então, primeiro, vamos trabalhar com colaterais internos. Então, eles têm que estar do mesmo lado e numa região interna aos segmentos. Vamos pegar, então, esse vermelho aqui. Ó. Vou ter como referência o segmento J e o Mzinho. Então, esse vermelho ele tem que estar do mesmo lado de alguém que está dentro, ou seja, esse verde aqui. Ah, eles têm valores diferentes. Ó. Eles não têm valores iguais. As medidas são diferentes. Mas, olha uma coisinha aqui. Ó. Todo verde com vermelho forma 180 graus. Ó, um verde mais um vermelho dá 180. Independente de onde você pegue ele. Ó. Olha esses dois aqui. A soma vai dar 180. Porque os dois juntos aqui formam um ângulo raso. Ó, esse vermelho com esse verde aqui. Ó. Então, aonde eu tiver vermelho mais verde, o valor é 180. Agora, observe esses colaterais internos aqui. Ó. Vermelho e verde. Ué, então se esse vermelho com esse verde dá 180, por que esse vermelho com esse verde não vai dar 180? Logo, sempre que nós tivermos ângulos colaterais internos, eles serão suplementares. Bom, agora vamos trabalhar com colaterais externos. O que será que vai acontecer com colaterais externos? Então, eles precisam estar do mesmo lado, porém fora da região interna. Terei como referência ainda os segmentos J e Mzinho. Então, vamos pegar agora o lado esquerdo. Ó. Então, eu preciso pegar alguém de fora, esse vermelho aqui, e alguém de fora, essa região, esse verde aqui. Ó, novamente, um vermelho mais um verde. Ou seja, suplementares. Ah, então, independente de serem colaterais externos ou internos, eles serão suplementares. Tá? Bom, então, alternos internos ou alternos externos, eles terão a mesma medida. Ou colaterais internos ou colaterais externos, eles serão suplementares. Agora, faltou olhar de um outro ângulo, que é esse aqui. Ó. Vamos pegar um de fora e um de dentro, porém ambos do mesmo lado. Então, ó, o que acontece? Eu vou pegar esse verde com esse verde aqui. Note, então, que eles estão em regiões diferentes, porque um está fora e o outro está dentro, porém ambos do mesmo lado. Então, eles seriam colaterais, mas nem internos nem externos, porque está um dentro e um fora. E eles têm a mesma medida, porque eles são verdes. Mas, além deles terem a mesma medida, eles estão olhando para o mesmo lugar. Eles têm a mesma posição. Ah, então, além de congruentes, eles acabaram de se tornar iguais. Então, é aqui que a gente diz que ângulos são iguais. Quando, além deles terem a mesma medida, eles também estão na mesma posição. Se eu carregar esse ângulo aqui para cima, eu consigo colocá-lo exatamente em cima desse daqui, sem precisar girar, sem precisar virar nem nada. A partir do momento que, para eu encaixar um ângulo no outro, eu preciso virar esse ângulo, girá-lo ou fazer qualquer coisa, independente se ele tem o mesmo valor, não tem como eles serem iguais. Tudo bem? Bom, então, ângulos que são correspondentes, eles serão iguais. Ó, então, esse vermelho aqui, ó, ele é correspondente com esse, que é correspondente com esse. Todos estão na mesma posição, além de terem a mesma medida. Tá certo? Esses verdes aqui também. Ó. Agora, é errado a gente dizer que esses dois são correspondentes. Ó, porque eles são opostos pelo vértice. O fato deles serem opostos pelo vértice fazem com que eles tenham a mesma medida.
Mas para ser correspondentes, eles têm que ter a mesma posição, além de ter a mesma medida. Tá bom? Bom, então essas são as classificações que nós damos para os ângulos que são formados a partir de uma transversal a retas paralelas. Note que aqui nós temos essas classificações, todas elas. Já aqui, ó, nós não temos todas essas classificações. A gente tem apenas a questão do oposto pelo vértice, porque não necessariamente esse ângulo vai ter a mesma medida desse. Nesses dois casos de baixo, eu consegui colocar os segmentos paralelos. Então, em relação a esses aqui, ó, a gente consegue trazer todas essas classificações. Bom, então, trazendo essas classificações para cá, vamos ver aonde que a gente vai aplicar. Esse segmento aqui de cima, como ele não é paralelo aos dois de baixo, então não tem classificação para ele, para esses ângulos. Vamos trabalhar apenas com esses dois que são paralelos, tá? Então, vamos lá. Ó. Ângulos opostos pelo vértice. São todos esses que estão com as mesmas cores. Eu já tinha feito isso no começo do vídeo. Vamos agora analisar quais são colaterais e internos. Bom, então eles têm que estar do mesmo lado e na parte de dentro. Ó, então tem que ser esse azul com esse rosa aqui. Olha lá, 110 mais 70, 180, suplementares. 70 mais 110 do lado direito, suplementares também, 180. Colaterais externos, ou seja, do mesmo lado e do lado de fora, né? 110 com 70, ó, suplementares. Então, colaterais, seja internos ou externos, suplementares. Agora, vejamos os alternos. Primeiramente, alternos e internos. Então, lados diferentes, porém, dentro da região. 110 com 110, ó. 70 com 70. Congruentes. Vamos pegar agora alternos com externos. Então, lados diferentes, porém, fora da região. Olha lá, 110 com 110. 70 com 70. Tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. É assim que a gente trabalha com as classificações em relação a esses ângulos. E o mais importante não é nem que você saiba a classificação. O mais importante é que você identifique quando eles serão suplementares ou congruentes. Tudo bem? Um abraço.